Esse jogo é muito sintomático de time que está na zona de rebaixamento e vai brigar para não cair até o final. O Corinthians não fez um mau jogo, tá? O Corinthians no todo da partida, ele conseguiu jogar bem, ele conseguiu propor algumas jogadas, conseguiu oferecer perigo ao Palmeiras mais do que em alguns jogos que a gente jogou contra eles ultimamente. Só que é um time que tá na zona, cara. É um time que tá uma zona e tá na zona de rebaixamento. O jogo controlado até pelo Corinthians ali, sem dar muito espaço ao Palmeiras. Uma falta besta do Ranieri, uma batida errada do Rafael Veiga, a bola bate no jogador no chão do Palmeiras, a bola bate na trave e entra num canto assim, matando o Matheus Donelli na bola. O Palmeiras faz 1 a 0 e ali o Corinthians não tem psicológico para aguentar essa partida. O Corinthians ali sente o gol, o torcedor corintiano sentiu o gol, a gente sentiu e falou, caramba, velho. Quando a gente joga mal não dá, quando joga mais ou menos não dá, e quando tá jogando bem não dá. Quando tá jogando equilibrado com os caras não dá. E aí tomou logo em seguida, toma aquele gol de escanteio no primeiro pau, que o Corinthians já deve ter tomado uns 4 desde nessa era Abel Ferreira, só assim de primeiro pau, cabeçada do zagueiro do Palmeiras e ninguém pra cortar a bola. Cara, e aí? É até um vídeo difícil de falar aqui, cara. É um vídeo doloroso, pra falar a verdade. É o Corinthians que, mais uma vez, não chega a decepcionar o seu torcedor, porque, nossa, perdeu pro Palmeiras, não esperava. Até que esperava. E isso é triste também. O Corinthians não pode se acostumar a perder pro rival assim. Mas do jeito que o jogo tava se desenrolando, o Corinthians começando a levar perigo, o Wesley muito bem, o Breno Bidon muito bem, o Léo Maná ali dando a vida. O Corinthians ali com uma dupla de zaga que se ajeitou durante a partida. Os primeiros minutos, 15 minutos, foi de muita pressão do Palmeiras, muita chegada do Palmeiras. E o Corinthians segurou, velho. O Corinthians ali conteve o Palmeiras. O Corinthians começou a oferecer mais perigo. O Corinthians acaba o primeiro tempo melhor. Aí depois que toma o segundo gol, o Rafael Veiga é expulso. E assim, não é uma agressão violentíssima, mas você não pode bater no jogador adversário, empurrar o jogador adversário e dar um tranco no jogador adversário que fica passivo de uma expulsão. E o Daronco interpretou assim. Aí o Antônio Oliveira mexe hoje, a primeira vez que o Antônio Oliveira mexe certo na equipe do Corinthians, mexe bem na equipe do Corinthians, faz as mudanças que eram necessárias. Só que o Corinthians tá numa fase, velho, que se comprar um anão cresce, é aquele ditado, mano. É uma fase muito ruim, é uma fase de azar, é uma fase que até quando tá dando certo dá errado, mano. E quando dá errado, dá tudo errado. Olha, Palmeiras não fez um jogo genial e o Corinthians não fez um jogo péssimo. Só que o Corinthians é um time desestruturado, é um time na zona de rebaixamento, é um time bagunçado. E aí quando pega um time bem estruturado, um time que tem um técnico há muito tempo, tem um trabalho bem feito, não é amassado, mas perde. Perde sem também oferecer perigos gigantes ao Palmeiras. Aí tem seus melhores jogadores cansando, como é o caso do Wesley tendo que sair. Tem esperanças na entrada de Matheus Bidu, Mateuzinho e Pedro Raul? Não dá, gente. Com esses jogadores não dá. Esses três aí não dá. Não dá. Ah, velho. E hoje vai marcar a demissão do Antônio Oliveira, sim. Eu defendo o trabalho do Antônio Oliveira, já falei aqui pra vocês, só que não dá pro Corinthians ficar 9 jogos sem vencer no Brasileirão, cara. Apesar dele não ser o grande culpado, ele é a mudança mais rápida que dá pra fazer assim no comando técnico, de tentar motivar os jogadores com um ânimo novo, com um treinador novo. E com um a mais, o Corinthians também não conseguiu oferecer grandes perigos ao Palmeiras, entendeu? É um. Ah, cara. A cada rodada que passa, já se passaram 13 rodadas, o rebaixamento bate mais na porta do Corinthians, entendeu? Tipo, começa a ficar cada vez mais preocupante, a ficar. O Corinthians tá dando sorte que os adversários ali da zona não estão vencendo também. Porque, olha, o Corinthians ali começa o primeiro tempo sendo amassado. Sendo amassado pelo Palmeiras. Licença.
O Corinthians começa no primeiro tempo sendo amassado pelo Palmeiras, o Donelli ele fazendo algumas intervenções. Mas o Corinthians vai se ajustando na partida, vai arranjando uma saída com o Wesley em cima do Marcos Rocha, o Wesley bem, mano, o Wesley chamando o jogo. E hoje eu queria destacar a marcação do Wesley, hoje o Wesley foi bem na marcação também, o que é muito raro. Hoje o Wesley jogou mais que o Estevão, cara. O Estevão, que é uma grande joia do futebol brasileiro, o Wesley foi melhor que ele no jogo de hoje. Mas mesmo assim a fase tá tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não importa o que o Corinthians faça, as coisas dão errado. O Corinthians criou oportunidades e todas as oportunidades que criou no primeiro tempo, as duas principais, caíram no pé do Ranielli. E o Ranielli não é esse finalizador. O Ranielli, inclusive, que fez um jogo abaixo. O Garro fez um jogo muito abaixo. E o que esse jogo demonstrou pra gente é que o Igor Coronado não pode ser reserva do Corinthians, entendeu? Eu não sei qual tem que ser a formação, mas assim, o Coronado tem que ser titular. O Coronado não pode ficar de fora dessa equipe. É um jogo que, se eu pego os jogadores que iniciaram a partida, os destaques do Corinthians pra mim é Wesley, Bidon, Léo Maná e Matheus Donelli. Que é a base do Corinthians resolvendo, cara. A base do Corinthians tendo que chamar responsabilidade nesse momento. E aí quando você tá numa crise imensa como essa, depender da base é algo que geralmente leva pro buraco, assim, se você não der muita sorte de um time de encaixar um estilo de jogo. E ainda o Corinthians perde o Bidon pra próxima partida. O Bidon que tem sido o melhor jogador do Corinthians nas últimas partidas. Gostaria de falar também que eu não achei que o Donelli teve culpa nos gols. Uma bola desviou, a outra bola é da do Gustavo Henrique, ele não corta. Mas, cara, nossa. Mais uma derrota pro Palmeiras, velho. E não dá nem pra falar que foi injusto. Não dá nem pra falar que o Corinthians amassou os caras quando tava com a mais. Não, o jogo só ficou mais equilibrado. O Corinthians disputou. O Corinthians jogou um clássico. Esse time não é vagabundo. Esse time não é preguiçoso. Só que é um elenco ruim e é um time que não consegue encaixar, não consegue desenvolver jogada, não consegue ter uma forma, um padrão tático, um padrão de como desenvolver, criar jogadas, de como desenvolver o futebol. O Corinthians não consegue. E aí eu acho que o Antônio Oliveira chegou no teto dele. Apesar de que, eu já falei aqui em outros vídeos, a culpa não é exclusivamente do Antônio. O Antônio teve vários desfalques para esse jogo. É o caso de Maicon, é o caso de Palácios, é o caso de Félix Torres, do Romero, o Pedro Henrique voltou hoje, o Moscardo foi embora ontem, o Carlos Miguel e o Cássio foram embora, o Fagner lesionado. Então assim, eu entendo as lesões, eu entendo o caos político que o Corinthians está vivendo, só que assim, são 9 rodadas sem vitória do Corinthians no Brasileirão. E o Corinthians não pode ficar 9 rodadas sem vitória, então vai cair no técnico, tem que cair no técnico, entendeu? O Antônio vai ser demitido hoje, provavelmente. Deixa eu até abrir aqui pra ver, às vezes já caiu, entendeu? Às vezes já foi demitido. Mas não dá pra defender o trabalho do Antônio Oliveira nas circunstâncias que o Corinthians se encontra, assim. Pode ter todos os argumentos do mundo, mas 9 jogos sem vencer não é normal. Não é normal, muito menos para uma equipe como o Corinthians. E assim, cara, esse jogo tava me animando quando tava 0x0. O Corinthians tomou o gol, eu senti que os jogadores sentiram e a torcida sentiu também. E nos últimos 15 minutos ali, a partir dos 30 minutos, olha o semblante do Antônio Oliveira de quem caiu, velho. É um semblante de derrota completamente. Então, tipo... esse vídeo tá muito desabafo. Foi mal, pessoal, mas tá difícil ser corintiano, velho. Tá muito difícil, tá duro, tá doído, tá sofrido ser corintiano, mano. Mas a gente vai sair dessa, tá? A gente vai sair dessa, que o Corinthians é assim, velho. O Corinthians não é fácil, não tem essa de ser fácil a situação, ser fácil o jogo, não. Geralmente é sofrido, geralmente é doído, geralmente é quando todos pensam que não vai dar, o Corinthians vai lá e ganha. E é isso que eu tô sentindo falta desse time esse ano, tá? Porque assim, esse era um jogo que o Corinthians que eu cresci vendo ganhava. Mesmo mal ali, nossa, o que eu vi com o Carille fazendo era incrível, velho. O Corinthians podia estar na fase que for, o Palmeiras voando, meu. O Corinthians pegava um clássico e ganhava. Ganhava, jogava com vontade, dedicação, raça e ganhava. Hoje, o Corinthians jogou com vontade, o Corinthians jogou com garra, o Corinthians jogou com determinação, só que não ganhou, velho.
Não ganhou. Geralmente o Corinthians é na fase ruim que ressurge como uma fênix. Mas a fase está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o Corinthians não consegue ressurgir nesse momento. Eu vi alguns torcedores que acompanharam a seca de 23 anos sem títulos do Paulistão. Sem título paulista, sem títulos do Corinthians, né? Que falaram que não viram o Corinthians do jeito que tá hoje. Hein? Então, assim, é desesperador, é rir pra não chorar, é. Cara, a gente não ganha do Palmeiras desde o Silvinho, velho. Já se passou Lázaro, Vitor Pereira, Cuca, Mano Menezes, Luxemburgo, Antônio Oliveira, e nós não ganhamos dos caras, velho. Os caras estão em outro patamar e o Corinthians não consegue. O Corinthians compete, mas assim, parece que o Corinthians está subindo uma montanha, entendeu? Enquanto os caras, quando vêm atacar o Corinthians, isso é qualquer equipe. Cria jogadas numa facilidade. Meu pai me fala muito isso. O Corinthians cede espaço numa facilidade, assim, numa tranquilidade para os adversários jogarem, e o Corinthians não consegue. É... Não consegue criar lances com facilidade. É sempre uma luta, é sempre um. Difícil, cara. E aí é culpa do técnico também, cara. Tudo bem que o elenco é ruim, mas não tem como você demitir todo mundo. Mas o técnico é uma mudança mais imediata, que é o que o Corinthians precisa agora, mano. O Corinthians é o vice-lanterna do Brasileirão, 13 rodadas. Tá difícil, mano, tá difícil. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Acho que não tenho mais o que falar, só analisar individualmente jogadores, né? Achei bem. Hoje o Corinthians eu achei que jogou bem, mano. O Garro eu achei abaixo. Mateuzinho entrou muito mal. O Bidu entrou dando a vida. O Mateuzinho entrou péssimo, como sempre. O Pedro e o Raul, não dá pra contar com o Pedro e o Raul. Não dá pra contar com o Bidu e o Mateuzinho também. Bidon, já falei os destaques da partida pra mim. O Yuri Alberto ele tenta, mas hoje tava mal também. Também passou fome o Yuri hoje. O Mosquito tenta. O Wesley foi um craque do Corinthians na partida, ao lado do Bidon. Mas Garro e Raniel ali estão deixando o Bidon sozinho nesse meio campo. E aí complica o cara, né? Coronado tem que ser titular, não tem como um jogador da classe do Coronado ficar no banco. Ele tem sido o diferencial do Corinthians quando entra nas partidas. Um diferencial técnico, entendeu? Com a bola no pé. Sem ser aquele jogador que é de drible como é o Wesley. O Coronado dribla também, é o jogador do passe, da visão de jogo. O Coronado tem que jogar. Nesse momento, infelizmente, mudar o técnico e o Antônio Oliveira tem que cair. Apesar da culpa não ser exclusivamente dele. E ele não ser o maior culpado pela fase do Corinthians. O que vocês acham? Comentem aí embaixo. Desculpa pelo desabafo longo, desculpa pelo vídeo em tom triste aqui. Geralmente não é assim o canal se você está conhecendo o canal agora. Aproveita e se inscreva também. Deixa o like no vídeo que me ajuda demais. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto. E vai, Corinthians. Vamos dar a volta por cima aí, mano. É nóis, tamo junto. Falou. Valeu, galera. Tá difícil.